Olá pessoal, antes de mais nada eu quero dizer que eu não fiz vídeo semana passada porque eu estava com muitos problemas aqui em casa com os meus filhos de 4 patas e em função disso eu estava bastante, vamos dizer assim, triste, deprimida, mas agora já está tudo bem. Eu quero pedir, antes de mais nada, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir, que é que vocês se inscrevam no meu canal. Por favor, que vocês me ajudem, que vocês compartilhem, que vocês deem um like. Mesmo que vocês não tenham gostado, mas mostrem que algum interesse, entendeu? Para que o YouTube passe esses vídeos adiante, tá? Eu estou numa luta bastante grande para, enfim, para ajudar a humanidade a despertar. E essa foi a maneira que eu encontrei, que eu acredito que para ajudar os animais, a única maneira é o ser humano, é ajudando o ser humano. Então, eu estou tentando ajudar as pessoas com aquilo que eu sei, que eu posso fazer, com aquilo, vamos dizer assim, fruto das minhas pesquisas e tudo mais. Que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, então tudo aquilo que eu vou descobrindo, que eu vou aprendendo, eu vou tentando passar adiante, ok? Então, vamos lá. O vídeo de hoje eu vou falar da revelação mais esperada, pelo menos mais esperada por mim. E eu acredito que, obviamente, tem muita gente que pensa da mesma forma e que está esperando essa revelação há muito tempo, que é a revelação dos nossos irmãos galácticos, a revelação dos alienígenas, da existência deles, tá? Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado foi feito nos Estados Unidos o Disclosure 2.0. Por que 2? Porque em 2001 já havia sido feito esse Disclosure 1.0 na tentativa de divulgar esses alienígenas e não deu certo. Porque um grupo, obviamente, né, dos globalistas americanos deram um jeito de fazer com que isso se tornasse algo ridículo. Aí agora, no passado, foi feito o Disclosure 2.0 e de lá para cá vocês podem pensar assim, tá, mas não aconteceu mais nada depois dali. Sim, está acontecendo, sim, muitas coisas, só que para vocês saberem disso, vocês têm que pesquisar. Isso não vai aparecer na mídia, porque a mídia é totalmente dos globalistas. Então, é o seguinte, eles pretendem fazer, a ideia seria que os Estados Unidos, que os americanos, fizessem esta divulgação da existência desses alienígenas, inclusive de muitos alienígenas que vivem na Terra há muito tempo e que aqui trabalham em pesquisas junto com a NASA e tudo mais. Mas acontece que os americanos, né, esse pessoal, né, não todos, óbvio, esses envolvidos nisso, esses globalistas, eles estão se fazendo de loucos, estão querendo fazer uma divulgação controlada, ou seja, fazer uma meia divulgação. Por quê? Porque, na verdade, chega uma hora que não dá mais para esconder as coisas. E nós estamos num ponto em que não dá mais para ser escondido tudo isso. Mas acontece que aí eles querem fazer controlado para simplesmente continuar nos fazendo de idiotas e falar só metade das verdades e aquilo que convém a eles, tá? Por que eles estão fazendo isso? Porque, na verdade, eles têm muito a perder se as pessoas ficarem sabendo de toda a verdade. Como, por exemplo, de muitas tecnologias que foram usadas do conhecimento desses alienígenas. Uma delas, por exemplo, é da energia livre. Como é que vocês acham que as pessoas vão reagir quando elas souberem que, por exemplo, que nós pagamos uma série de impostos, de coisas caríssimas, alimentação cara, tudo caro, quando tudo poderia ser barateado e muito em função dessa energia livre. Agora, o pior, como é que vocês acham que as pessoas vão reagir quando elas souberem que elas perderam entes queridos e até mesmo bichinhos e tudo mais por conta de doenças que já existem curas há muito tempo e essas coisas não foram reveladas a nós? Imagine a revolta que isso vai causar em todo mundo. Então, em função de tudo isso, o que vai ser feito vai ser uma revelação catastrófica. A revelação catastrófica significa o seguinte, vai ser uma coisa meio na marra, tá? Eu não sei como é que vai ser, ninguém sabe ao certo, mas eu imagino que vai ser assim, vai chegar uma hora
em que você vai sair na rua, vamos supor, e vai encontrar o céu cheio de naves, os alienígenas vindo aqui, se apresentando, alienígenas entrando em hospitais, curando pessoas em doenças graves, estados terminais e tudo para mostrar, principalmente, que eles são do bem, que eles não querem nos fazer mal. Então vai ser feita uma coisa assim, ou seja, catastrófica significa uma revelação forçada. Mas aí vocês podem pensar assim, tá, mas por que isso depende tanto dos americanos? Outros países não poderiam fazer essa revelação? Sim, aí vem aquela coisa assim, ó, os americanos, eles detêm todo o poder sobre a mídia. São eles que criam as narrativas que serão depois faladas para a humanidade. Aquilo que eles querem que você pense, que você acredite, tá? Então, como eles detêm essa mídia, se outro país fizer isso, eles vão, de uma forma ou de outra, tentar ridicularizar. Para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos atrás, o Irã tentou fazer esta divulgação. E ele foi totalmente desacreditado, ridicularizado, como sempre. Bom, aí eu vou mostrar uma outra prova para vocês. Existem inúmeras provas, mas eu vou falar de um, que é o projeto solar Warden. Este projeto quer dizer, Solar Warden quer dizer guardião solar. Esse projeto ele foi iniciado no tempo do presidente Ronald Reagan. E aí o seguinte, eles colocaram em volta da Terra uma série de plataformas de naves para ficar escaneando os alienígenas, naves alienígenas e tudo mais. Mas aí vem aquela coisa, se os alienígenas não existem, por que motivo foi gasto tanto dinheiro com este projeto? E aí naquela época surgiu um britânico chamado Gary McKinnon. Este Gary McKinnon é uma pessoa que entende muito de informática, é um hacker, vamos dizer assim, e ele disse o seguinte, que o sistema Windows ele é facilmente hackeável. Então, por exemplo, quando o Windows, você compra um notebook, uma coisa assim, ele vem com o sistema Windows instalado, ele vem com uma senha padrão, que é uma senha tipo 000, 1234 e tal, que os fabricantes, inclusive, aconselham as pessoas a trocar essa senha. Mas a maioria das pessoas não troca, tá? Enfim. E aí, como esse Gary McKinnon sabia disso, ele simplesmente pegou e começou a invadir vários lugares, tá? Começou a hackear, por exemplo, a NASA, começou a hackear a Marinha, começou a hackear o Comando Espacial, quer dizer, por incrível que pareça, esses órgãos não haviam trocado a sua senha. Bom, aí ele descobriu umas coisas bem interessantes, como, por exemplo, na Marinha, ele descobriu uma planilha que falava assim, ó, oficiais terrestres e oficiais não terrestres e as suas respectivas embarcações. Aí, bom, o que significa oficiais não terrestres, né? É meio óbvio, né? Aí ele percebeu, quando começou a pesquisar mais, que esses oficiais não terrestres, eles não estavam na embarcação que estava listada ali. Tá? Então já foi outra coisa. E ele foi indo. Aí ele descobriu de uma entrevista de uma secretária da NASA, de um tempo atrás, que informou que simplesmente a maioria desses vídeos que eram feitos de naves, por exemplo, alienígenas, eles eram editados. E ele conseguiu entrar na NASA e conseguiu descobrir as imagens originais e viu que todas essas imagens eram justamente, enfim, maquiadas, colocadas filtro e uma série de coisas, eram editadas. Aí, quando ele estava fazendo isso, descobriram ele. Bom, ele foi perseguido pelos americanos durante 10 anos e eles queriam que ele fosse levado, né, aos Estados Unidos, onde ele seria julgado. E se ele fosse considerado culpado, e obviamente que seria, ele seria condenado a 70 anos de prisão. Mas ele não foi para os Estados Unidos, não conseguiram, enfim, condená-lo. Mas aí vem aquela coisa, o homem se incomodou durante 10 anos e seria condenado a 70 anos de prisão. Por que tanto medo? Por que tanto desespero?
Se os alienígenas não existem, se nada existe, por que eles têm tanto desespero numa pessoa que está falando uma coisa dessas? E aí, essa semana também eu estava vendo, foi no dia, procurem, eu sempre falo, já falei várias vezes, do Demis Viana, do Mundo Secreto, e foi no programa de perguntas e respostas dele, eu acho que foi do dia 30 de maio. Procurem, que está sensacional. Ele fala justamente dessa revelação catastrófica, tá? Melhor do que eu estou falando, e ele disse uma coisa muito interessante, que uma das coisas que eles faziam, esses americanos, tal, eles simplesmente costumavam, eles quando pegavam essas naves, muitas vezes com alienígenas vivos, eles torturavam estes alienígenas em busca de informações, né, sobre pesquisas, ciência, tecnologia, essa coisa toda. Então, vocês vejam como o ser humano consegue ser terrível, né? Se vocês não acreditam nisso, semana passada eu vi um filme maravilhoso, um filme novo da Jennifer Lopez no Netflix. O nome do filme é Atlas. Na verdade, Atlas é o nome do personagem da Jennifer Lopez no filme, tá? Eu não vou contar o filme para não estragar para quem não viu, mas eu aconselho muito que vejam. Esse filme ele fala sobre as IAs, inteligências artificiais. E aí eu fiquei pensando, né, em todos os filmes que aparecem inteligências artificiais, e como até no passado muito se fazia filmes sobre androides, como os filmes lá do Harrison Ford, sempre eles mostram esses seres se voltando contra a humanidade. E eu fiquei pensando, mas e se você pegasse uma IA dessas e colocasse lá num templo budista, será que essa IA não se transformaria num ser totalmente benevolente, enfim, que tivesse compaixão, amor, fraternidade? Porque essas IAs, elas aprendem conosco, elas aprendem com o nosso comportamento, nos observando. Então, por que elas sempre aprendem o que existe de pior no ser humano? É porque geralmente essas pessoas, principalmente essas que as constroem, estão sempre, vamos dizer assim, estão sempre buscando algo não muito positivo, né? E aí fica fácil de entender. Imagina se esses cientistas, né, e militares americanos pegando uma nave cheia de alienígenas vivos. Imagina o que eles não fizeram com eles para descobrir tecnologias e tudo mais. Isso fica fácil de entender. E aí teve até um dos informantes do serviço secreto, né, do espacial, que disse que ele sente, que ele sabe o que fizeram com alienígenas. Isso o Demis Viana fala, tá? Que ele disse assim que ele sente vergonha de ser um ser humano, quando ele pensa no que já fizeram, o que o ser humano é capaz de fazer. E aí, claro, como esse canal, como sempre, é sobre os animais, eu tenho que dizer para vocês, para finalizar, que eu sinto essa vergonha a minha vida inteira. Toda vez que eu penso no que as pessoas fazem com os animais, a minha vida inteira eu senti vergonha de pertencer à raça humana. Porque quando eu penso nos matadouros, quando eu penso nas torturas dentro desses laboratórios científicos das Big Pharmas ou até mesmo dentro das universidades, eu sinto vergonha, muita vergonha de ser um ser humano. Pensem nisso e vejam esse filme que vale a pena. Fiquem com Deus. Namastê.